Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quinta-feira, vamos meditar um pouquinho o Evangelho deste dia e depois partilhar um pouquinho a palavra de Deus. Quinta-feira, dia 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse milagre que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Marcos é o último milagre de Jesus nesse Evangelho, no Evangelho de Marcos. É o último passo na formação do discípulo, que Jesus só quer uma coisa: ver. Ver em Jesus o que não se vê. Ver em Jesus a profundidade do seu mistério. Ver com o olhar da fé. Ver que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos aqui a fé desse cego Bartimeu sentado no caminho. Quando ele percebe que Jesus está passando, ele começa a gritar. E mesmo sendo recomendado para que ficasse quieto, ele tinha certeza que se fosse atendido ali por Jesus, ele ficaria curado. E Jesus ouve Bartimeu e pergunta: O que queres que te faça? Até parece que Jesus não sabia, né? Jesus sabe tudo, Deus sabe tudo. Mas Ele nos ensinou a pedir. Pedi e receberei. Batei e a porta abrir-vos-á. Procurai e achareis. O cego pede: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: A tua fé te curou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista. E diz aqui no Evangelho que ele seguia Jesus pelo caminho. Hoje também nós podemos pedir a Jesus para que nos cure de tantas cegueiras, né? Tantas cegueiras hoje que nos impede de ver Jesus, que nos fala através da sua palavra. Na Eucaristia, que se doa em alimento para nós, nos sacramentos, nas pessoas mais humildes, naquelas pessoas necessitadas, Jesus está presente. E muitas vezes a nossa cegueira espiritual não deixa a gente tocar em Jesus, a gente ver Jesus, a gente ouvir Jesus, falar com Jesus. Santo Agostinho, ele dizia: o maior medo dele é de não perceber, não reconhecer Jesus que passa a todo momento pela nossa vida.
Tenho medo, dizia ele, de não perceber Jesus passando pela minha vida, passando por aquele que bate na nossa porta pedindo uma ajuda, passando naquele que está precisando de um conselho, que está precisando de uma mão, passando naquele que está nos alertando de um perigo, de um caminho errado, de uma atitude errada, de um gesto errado, de um negócio errado. E a gente se faz cego. Vamos pedir hoje para que o Senhor nos conceda a graça da fé, o dom da fé, e que exercitando cada vez mais esse dom, nós possamos enxergar melhor Jesus, que fala conosco, que está tão presente na nossa vida, em todos os momentos, realizando tantas graças, tantas bênçãos, tanta proteção, tantas proteções, né? Peçamos essa graça a Jesus hoje, a exemplo do cego Bartimeu, nós também possamos cada vez mais enxergar a presença de Jesus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.